Em meados de 1970, em um pequeno lugarejo no interior de Minas Gerais, as pessoas daquela pequena vila, com pouco mais de 800 habitantes, começaram a comentar sobre uma suposta fera que atacava as pessoas na estrada de terra que dava acesso à cidade. Os ataques sempre ocorriam à noite e se davam mais frequentes em noites de lua cheia. Porém, a criatura não tinha uma rotina, pois muitos que passavam ali à noite nunca viram tal criatura. Porém, outros juram que já se depararam frente a frente com esse demônio. Aqueles que se depararam com o tal monstro e sobreviveram para contar sua história, diz que aquilo é a coisa mais assustadora do mundo. Uns dizem que parece um cachorro gigante, e outros dizem que parece um porco do mato bem grande. E tem aqueles que dizem que a criatura é homem da cintura para baixo, e da cintura para cima é um bode. Essa criatura fica à espreita, escondido no mato, aguardando as suas vítimas se aproximar. E quando a vítima está perto, a criatura sai de dentro do mato e o persegue pela estrada. Em uma certa noite de lua cheia, seu Francisco ia até a casa do seu irmão mais novo, que o chamarei aqui de seu João. Francisco sempre passava por aquela estrada, pois o mesmo nunca avistou nada de sobrenatural por ali. E mesmo assim, ele não tinha opção, pois aquele era o único caminho até a casa do seu irmão. Seu Francisco ia lá pelo menos uma vez na semana, na casa do seu irmão João, o visitá-lo. E assim também visitar a sua cunhada e os seus dois sobrinhos. Seu Francisco sempre contava com a ajuda da lua para clarear o caminho. Ele era um homem de coragem, porém nunca gostou de escuro, e o mesmo sempre dizia que o que pode ser visto pode ser enfrentado, mas o que se esconde nas sombras não pertence a esse mundo. Seu Francisco seguia a cavalo pela famosa estrada assombrada, e faltando menos de 1 quilômetro para chegar até a casa do seu irmão, o seu cavalo empaca no meio do caminho e começa a se empinar e a se comportar de maneira estranha. Seu Francisco tentou fazer o cavalo correr, mas ele se empinou e caiu no chão junto com seu Francisco. O cavalo se levantou rapidamente, deu meia volta e saiu correndo em disparada. Seu Antônio ficou muito nervoso, pensou em voltar, mas decidiu continuar o caminho, pois faltava pouco para chegar à casa do seu irmão. De repente, o seu Antônio passa a ouvir um barulho vindo de dentro do mato, à beira da estrada. O mesmo parou e ficou a observar. Ele começou a ouvir algo parecido com roncos, que vinha de dentro do mato. Os barulhos começaram fracos, mas foram se intensificando. Seu Antônio apressou o passo, e o mesmo teve a sensação de algo o seguir pelo caminho. E quando seu Antônio olha para trás, ele vê o demônio em pessoa. Aquilo era exatamente como diziam os boatos. Um ser peludo de uns 2 metros de altura. Tinha um focinho semelhante a de cachorro, e os seus dentes eram enormes e pontiagudos. Quando seu Francisco viu aquilo, tamanho foi o susto que as suas pernas se amoleceram. Mas ele sabia que não tinha outra alternativa a não ser sair correndo dali. Ele saiu em disparada pela estrada e a criatura o perseguia como um quadrúpede. Para a sorte do seu Antônio, a fazenda do seu irmão estava a poucos metros ali na frente. A criatura poderia o alcançar facilmente, mas parecia que estava o encurralando. Seu Francisco pulou a porteira que dava acesso à fazenda, e a criatura com aquele tamanho todo pulou a porteira em um único salto. Seu Francisco saiu gritando pelo seu irmão, até chegar na casa da fazenda. Seu irmão logo abre a porta da casa, com a espingarda na mão. Seu Francisco entra desesperado. Seu irmão lhe pergunta o que está acontecendo, mas a única coisa que seu Francisco diz é: feche a porta rápido! Dona Maria, mulher do seu João, pede para o seu Francisco se acalmar e lhe dá um pouco de água. Mas a tremedeira que ele estava, ele mal conseguia segurar o copo.
Depois de alguns minutos, seu Francisco conta toda a história para o seu João e Dona Maria. Seu João não acredita muito na história, mas pede para a Dona Maria ir para o quarto e se trancar lá com as crianças. Seu João resolve fazer uma ronda pela fazenda com a sua espingarda. Ele pede para o seu Francisco ficar ali dentro de casa e trancar a porta, e só abrir quando ele voltar. Depois de 10 minutos, não havia nem sinal do seu João. Em seguida, todos ali na casa ouviram um barulho de tiro. E depois de 1 minuto, escutaram outro barulho de tiro. Dona Maria começa a rezar. E depois de uns 5 minutos, o seu João volta todo sujo e com vários ferimentos no corpo. Ele estava pálido. Ele entra, tranca a porta rapidamente, carrega a sua espingarda e fica com ela apontada em direção à porta. Dona Maria e seu Francisco insistem que o seu João diga alguma coisa, mas o mesmo permanece ali calado, segurando firme a espingarda em direção à porta. Seu João ficou metade da noite ali, parado com a espingarda apontada em direção à porta. No outro dia, seu João estava mais calmo e resolveu contar o que tinha acontecido. Ele disse que foi até a porteira, mas não avistou nada. Então ele voltou. Ele parou embaixo do juazeiro, que é uma espécie de árvore da região, e foi acender o seu cigarro. Quando ele olha para trás da árvore, ele vê uma sombra de algo imenso saindo de lá de trás. Seu João apontou rapidamente a espingarda e atirou, mas o tiro acertou a árvore. Aquela sombra era a criatura que o seu Francisco lhe havia contado. A criatura foi para cima do seu João e o derrubou no chão. Em seguida, começou a desferir vários golpes em seu João. Seu João não conseguia se levantar do chão, devido ao peso da criatura em cima dele. Com uma mão, ele tentava evitar que a criatura o mordesse fatalmente, e com a outra mão, ele apalpou um pedaço de graveto no chão e com toda a sua força, ele enfincou o graveto no olho da criatura, que logo deu um urro e saiu de cima dele. Rapidamente, o seu João se levantou, pegou a espingarda e deu um tiro nas costas da criatura. Ao tomar o tiro, a criatura saiu correndo, pulou a porteira e desapareceu no mato. Seu João ficou todo ferido, mas se recuperou bem. Já eu fiquei bastante atordoado com o graveto fincado em meus olhos e aquele tiro nas costas. Mas quando estava em meu estado de fera, os ferimentos se curavam bem rápido. Quando fugi pelo mato, eu fui para o meio do milharal e permaneci ali durante toda a noite. No dia seguinte, acordei no meu estado humano, porém sentia muita dor de cabeça. O meu corpo já não tinha sequelas do ferimento do graveto e muito menos do tiro que tomei, pois quando é noite de lua cheia, o poder de regeneração da fera se torna 100% eficaz. Se fosse uma noite qualquer, provavelmente não estaria aqui para contar esse relato. O seu João era o meu compadre, e chegou até a desconfiar que eu seria a tal fera. No outro dia, ele foi até o meu sítio armado, para ver se eu estava com algum ferimento no olho ou nas costas. Mas quando ele viu que eu não estava com nenhuma espécie de ferimento, ele me contou toda a história que tinha acontecido na noite anterior. Contou exatamente como eu acabei de narrar. Ele disse que tudo isso o deixou maluco, pois ele chegou até a desconfiar que eu seria tal criatura. Logo ele me pediu desculpas e me alertou a tomar cuidado nessa estrada. E em seguida foi embora. Esse era o seu João, um homem corajoso, porém muito ingênuo. Depois de alguns meses, eu fui embora daquela região. Me mudei para a cidade, pois não queria fazer mal a ninguém ali. Mas quando eu estava em meu estado de fera, eu não conseguia ter controle sobre mim. Depois que cheguei a São Paulo, eu nunca mais me transformei em fera. A minha transformação sempre foi involuntária, e muito me estranhei disso nunca mais acontecer. Acho que talvez fosse o lugar.
Ou talvez o sítio que eu morava fosse amaldiçoado. Talvez eu nunca saiba o verdadeiro motivo. Mas a única coisa que sei é que já se fazem mais de 40 anos que isso aconteceu. E a partir do dia que saí daquele lugar, eu nunca mais me transformei naquela criatura. Boa noite.